Então, pessoal, hoje será a palestra referente ao Dia do Parapsicólogo, o Dia do Parapsicólogo, efetivamente, né, é dia 29 de julho, nós estamos comemorando hoje devido às aulas, aproveitar todos que estão aqui já conosco, os online também que estão nos acompanhando, que podem estar sempre, né, nesse caminhar, mesmo que à distância, estaremos sempre conectados. Gratidão ao nosso professor Cauê, que ele que fará a palestra hoje, por permitir dar esse sim, né? Porque é um caminhar de se colocar no seu lugar, estar aqui, honrar, né? Mesmo que alguns não podem estar fisicamente, mas é muito importante. Gratidão. Está no nosso coração. É, ele está aqui conosco. Né? Então, é muito importante a parapsicologia em mim e também a todos que dão continuidade a essa missão. Eu sei o quanto é modificar a vida do ser humano e o quanto isso é importante para a evolução humana, né? Principalmente porque eu acho que esse caminhar, essa missão, enquanto a gente está aqui nessa vida terrena, ela tem que ter um propósito e um sentido. E eu acredito muito nisso. Então, que possamos sempre nos fortalecer. Gratidão aos online que permitiram abrir os seus corações também para estar conosco, aos presenciais também que tiraram um tempinho para estar aqui. Tá? Sou muito grata, imensamente grata, tá? E ao Cauê, que agora passo a palavra para ele, que ele dê uma boa palestra de transformar todos com mais conhecimento, mais sabedoria a todos nós, tá? Eu acho que cada dia a gente aprende um pouquinho e tornamos seres melhores, né? Então, é isso, tá bom? Tá bom. Gratidão, amor. Obrigado. Palavras. Boa noite! Boa noite, pessoal que está no online também. Primeiro, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse sábado, nessa palestra. Deixa eu encostar aqui a porta. Bom, eu, quando fui convidado a estar aqui para falar em nome da parapsicologia, em homenagem à parapsicologia, eu fiquei muito grato, porque é a primeira vez que estou aqui representando a parapsicologia como professor de parapsicologia e como parapsicólogo. E como aqui parapsicólogos já formados, alunos em formação, pessoas que têm interesse nessa área. Então, meus queridos, que tenhamos então uma palestra muito bacana, cheia de conhecimento. E para que a gente possa começar, eu gostaria de me apresentar. Queridos, bom, eu sou o Cauê, filho dessa digníssima mãe que está aqui, a Enir, aqui a diretora do Instituto, filho do Sérgio Roberto Rodrigues Fonseca, também, em memória aqui desse instituto, meu pai. E filho de parapsicólogos, né? Filho de parapsicólogos. Tive também aprendiz de um grande parapsicólogo que está acompanhando ali no online, aqui se juntar conosco, que é um conhecido de vocês, professor Palu, também. Então, enfim, de vários mestres, várias pessoas que criaram esse caminho da parapsicologia e poder compartilhar um pouquinho do que é ser um parapsicólogo na prática, eu acho que vai trazer um universo de possibilidades para todos que estão aqui, que estão em formação, a todos que já atuam como parapsicólogos e aqueles que possam, de algum modo, despertar-se para esse conhecimento, para essa profissão, para esse propósito que é muito mais do que uma profissão. E eu quero trazer aqui as minhas próprias palavras como parapsicólogo, sair um pouco daquela visão muito professor e tal, e trazer o que para mim é a parapsicologia. Para que a gente possa falar o que é o parapsicólogo na prática, a gente vai ter que trazer parapsicologia. O que é isso?
Bom, se a gente fazer uma pesquisa aqui em Joinville ou no Brasil inteiro sobre o que é parapsicologia, olha, a maior parte da população não vai saber dizer o que de fato é a parapsicologia. Talvez vão falar o que ouviram falar da parapsicologia na época do Quevedo, na época em que eram retratados alguns noticiários em que o parapsicólogo vai na casa mal assombrada e tal. Ou, né, o que de fato é a parapsicologia? Quando a gente começa a se conectar com os conceitos, o que é parapsicologia? A gente começa a perceber que aqueles que estudam isso conceituam aquilo como se fosse algo diferente do habitual, como se fosse aquilo que de algum modo é relatado por pessoas, por experiências que parecem ser fora do comum, do habitual, algo não ordinário, algo anomalístico, algo até mesmo paranormal. E só de falar de paranormalidade, muita gente se assusta, né? Mas e se a gente começasse a perceber que talvez essa paranormalidade, que o nome assusta, faz parte em alguma camada, em alguma percepção da nossa própria natureza? Será que a gente pode estar colocando esse tipo de pensamento? Eu não sou paranormal. Não, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas muitas das experiências que os humanos passam, até mesmo de como que uma espécie de consciência vem habitar um corpo. E esse corpo ele começa a se movimentar, tem uma vida, tem uma família, tem um monte de coisas. Até hoje não se sabe explicar como que isso acontece. Como que a vida ela vem, sendo que ela já existe. Muitas dessas questões, a parapsicologia, ela quer estudar, quer entender como que pessoas podem estar se comunicando à distância. Como que a gente pode sonhar com algo e esse algo, de uma certa forma, acontecer? Ou a gente acessar algum tipo de informação do passado que eu não tive acesso num filme, num texto, numa obra que eu não li, mas simplesmente eu acesso esse tipo de informação. Ou até mais. Como será que existe a possibilidade de pessoas serem alguma espécie de intermediário entre o que podemos denominar como espiritual e material, e trazerem textos com assinaturas de pessoas que já faleceram? Como que isso pode ser explicado? Como que isso pode ser entendido? E quando a gente fala o que é a parapsicologia, o que é isso, a gente tem que ampliar esse nosso conceito, que é o estudo dos fenômenos paranormais, ou a possibilidade de estudar os relatos de pessoas que participam, que acessam esse tipo de experiência e que essa experiência é feita no mundo inteiro, em diferentes épocas, em diferentes momentos da humanidade. Será que esse paranormal já pode estar sendo pensado em atualizar esse termo? Às vezes isso mais distancia do que integra essa nossa potencialidade humana. E é sobre isso que eu quero trazer nessa palestra com vocês. De que, se a gente for ver além de psico, alma, logia, o estudo da alma, o estudo do que está além da alma ou da mente, parece que, ok, tem alguns fenômenos que na parapsicologia a gente atribui a faculdades mentais, a faculdades de transmissão de pensamento entre um emissor e um receptor, por exemplo, uma telepatia. Isso não é presente somente nos filmes de Hollywood. Isso é uma capacidade presente, relatada e já provada que isso é possível. As percepções extrasensoriais, que são as possibilidades de obtermos algum tipo de informação sem usar o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, a minha palavra,
essa transmissão que chega a vocês e vocês percebem os ouvidos e captam através dos sentidos e entendem. Mas de algum modo essa informação que ela é enviada instantaneamente, ou a possibilidade de interação da mente sobre a matéria, tudo isso é fruto de interesse, é fruto de investigação da parapsicologia. E a parapsicologia, eu gosto de dizer que ela é como se fosse um elo entre o tangível e o intangível, entre o visível e o invisível. E é muito interessante que quando a gente começa a se aprofundar nesse estudo da parapsicologia, a gente começa a perceber que existem outras formas de realidade que talvez não sejam possíveis de enxergar com os nossos próprios olhos. Mas como aqui agora está acontecendo? Tem ondas de pensamento, ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, lá o satélite enviando um monte de onda aqui. E a gente não está vendo essas ondas. Mas a gente percebe que isso existe. Tanto é que tem uma galera no online se conectando agora. Sejam todos bem-vindos. Que legal. Aí, ó. Boa. Então, quando a gente começa a estudar a parapsicologia, o que é isso? Sim, está relacionado aos fenômenos paranormais, está relacionado a também fenômenos que parecem transcender as explicações clássicas, materialistas de enxergar a realidade. E enxergar não só a realidade que a gente vive, mas a própria natureza do ser humano. Então, eu os convido a darem um mergulho nas diversas partes em que envolvem a parapsicologia. O que nos interessa para a gente chegar lá na parapsicologia na prática? Como que é ser um parapsicólogo na prática? A gente precisa entender o que é essa tal da parapsicologia e a gente precisa entender o que a gente gosta de estudar, o que nos interessa estudar. Bom, quando a gente começa a fazer um curso de parapsicologia, uma das primeiras coisas que a gente vai estudar é esses tais fenômenos psíquicos, esses fenômenos que são relatados por muitas e muitas pessoas em diferentes culturas, em diferentes continentes e em diferentes épocas da humanidade. Pessoas que avistaram algum ente que já faleceu, ou que sonhou com um ente que já fez uma passagem. Pessoas que de repente estão dormindo e olham para trás e percebem um corpo ali na cama. Experiências fora do corpo, mediunismo, que é a possibilidade de sermos um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, transmitir uma informação a alguém. Todos esses fenômenos, eles são o objeto de estudo da parapsicologia. A gente até divide em 3 grandes grupos, né? Fenômenos de percepção extrasensorial, que envolve a obtenção de uma informação sem uso dos nossos 5 sentidos. Telepatia, a transmissão de pensamentos, clarividência, pré-cognição, retrocognição. Talvez esses nomes possam soar agradavelmente, ou para quem está começando nesse caminho, parecem nomes diferentes, mas que estão relacionados à possibilidade da nossa mente realmente captar uma informação lá do futuro, ou captar uma informação lá do passado, ou ter um acesso a uma informação do que está acontecendo agora. Lá no Japão, lá na China, onde quer que a gente possa estar utilizando. E é muito curioso isso, porque talvez uma das tecnologias mais poderosas que a gente possa ter e que cada um aqui tem, seja a sua própria mente. E não a inteligência artificial, e não os celulares, a tecnologia, mas sim a tecnologia que a gente já nasce com ela, que é a nossa consciência, que é a nossa mente. E o que nos interessa investigar é justamente pessoas que manifestam esses tipos de experiências, seja de forma espontânea, como é a maior parte da coleta desses casos, seja de forma provocada, em laboratório. Pois é, a parapsicologia, ela investiga isso também provocando esses fenômenos. Seja com laboratórios
né, espalhados lá nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na Alemanha, em Londres, na Inglaterra, em que justamente a gente hoje já não questiona se isso é ficção, alucinação, imaginação. Isso de fato já rompeu essa fronteira de que isso existe, de que isso é possível, replicável e presente como uma faculdade do ser humano, como uma potencialidade. Que, claro, assim como toda a nossa crença pode nos limitar, pode nos fortalecer e nos impulsionar. Eu posso simplesmente acreditar que isso é ou não possível. Mas quando a ciência testa, coloca em laboratório e percebe que isso é replicável e que tem resultados que se repetem consistentemente, isso deixa de estar no âmbito da crença a se tornar realmente parte da realidade. E é isso que os parapsicólogos, pesquisadores desses objetos de estudos estavam buscando. Entender como que acontecem esses fenômenos e primeiro passando por etapas. Será que isso existe ou não? Porque antigamente tudo era colocado numa mesma sacola. Pessoas que estavam com alguns transtornos psicopatológicos e de pessoas que estavam manifestando algum processo mediúnico, por exemplo. Alguém que estava saindo do corpo e, de repente, de acordo com um profissional que recebia esse relato, interpretava como um transtorno de personalidade, algo que não estava necessariamente ligado a alguma psicopatologia, mas sim como uma potencialidade do ser humano. E, durante todo esse processo, a gente foi percebendo que existia uma possibilidade de orientar essas pessoas. De realmente perceber que isso não é uma loucura que a gente está tendo essas experiências, que eu estou sentindo a presença de algo ou de alguém, que eu estou captando alguma informação que não é dita, mas é sentida, é percebida. Tudo isso fez com que a gente tivesse que desenvolver a orientação em parapsicologia, que é justamente como a gente pode estar orientando essas pessoas que estão manifestando esses fenômenos. Que dependendo da visão e dependendo do caminho que essa pessoa chega antes de um parapsicólogo, ela pode ter sido já diagnosticada com uma série de coisas, mas que na parapsicologia a gente começa a perceber que isso sempre fez parte da humanidade e que isso é uma potencialidade e a gente pode estar orientando, obtendo recursos, tendo um comportamento positivo diante dessas manifestações que acontecem. E com isso, com o tempo e com a abordagem e o interesse de estudo também, do que acontece quando a pessoa está num transe mediúnico, por exemplo? O que acontece quando a pessoa está num sonho? O que acontece quando ela está manifestando algum desses tipos de experiências? Ela geralmente está num estado alterado de consciência. E nós, em diversos momentos da nossa vida e do dia a dia, acessamos esses estados alterados de consciência. O ato de dormir é uma alteração da própria consciência para chegar ao estado do sono. Isso é parte de quem somos. Quando a gente fala de hipnose, quando a gente fala de regressão, que a gente está provocando muitas vezes um fenômeno, no caso de quando é uma regressão que não é somente de uma vida vivida nesse corpo, com esse cérebro, mas a possibilidade de voltarmos num acesso de uma outra forma de consciência, num outro corpo, numa outra época, a gente está provocando um fenômeno de retrocognição. Porque esse cérebro que habita esse corpo é registrado. Mas a consciência ou a mente que habita nesse, né, que se relaciona com esse cérebro. Não estamos te ouvindo. Microfone, professor. Oi, e agora? Agora Estão foi. ouvindo? Opa, obrigado. Ótimo. Sempre que tiver alguma falha, vocês avisem aí, por gentileza, tá? Vamos lá.
Então, quando a gente está realizando uma regressão de vidas passadas, por exemplo, que aprende-se na formação em parapsicologia, a gente está provocando um fenômeno de retrocognição. Ou tem pessoas que sonham com essas coisas lá no passado. Enfim, de algum modo, essa consciência que habita dentro de cada um de nós, ou não necessariamente dentro, mas que se relaciona com o todo, pode acessar informações tanto lá do futuro, quanto do agora, quanto do passado. E com isso a gente pode também ajudar as pessoas num processo de intervenção terapêutica, que a gente, como, né, vem colocando isso como a parapsicologia clínica. A intervenção de ajudar as pessoas, estudando esses estados alterados de consciência, provocando esses fenômenos e, consequentemente, podendo ressignificar uma memória traumática, ressignificando alguma situação que esteja influenciando negativamente a pessoa no aqui e agora, ou até mesmo para a obtenção de algum recurso que possa ser útil para a pessoa. Então, quando a gente começa a perceber o que nos interessa dentro da parapsicologia, é também nessa visão mais aprofundada da nossa própria natureza. Isso não quer dizer que a gente vai excluir o que já foi estudado pelo ser humano, mas a gente vai incluir uma parte a mais. Algo que não necessariamente é físico, que não é material, mas que de algum modo a gente tem experiências sendo relatadas. Por isso que a gente começa a questionar: será que isso é tão paranormal assim? Será que isso é tão anomalístico, não ordinário assim? É claro que são experiências que chamam a atenção, que impactam muitas vezes profundamente a vida de alguém. Um dos fenômenos também que eu quero citar é a experiência de quase morte, que é justamente alguém que realmente passou por uma morte clínica. O coração não batia mais, o cérebro não tinha atividade eletroquímica, e a pessoa tem uma profunda transformação. A consciência dela, ou a mente dela, passa por uma experiência profunda, de ver um túnel muitas vezes, de sair do corpo, de perceber-se distante do corpo dela, de perceber também, às vezes, a receptividade de algumas consciências que estavam lá do outro lado e que às vezes informam ela que talvez não é o momento, que talvez ainda tenham coisas a serem realizadas, trabalhadas aqui. Nosso suporte técnico. Aí, boa. Pessoal, estão ouvindo? Boa, obrigado. Então, tudo isso nos interessa, tudo isso faz sentido para entender o que é o parapsicólogo na prática. E para que isso ainda crie-se uma consciência ainda maior, a gente vai ter que dar uma passadinha lá um pouquinho na história da parapsicologia. Desde quando se tem relatos desses fenômenos? Desde o tempo mais primórdio do ser humano. Desde do Egito Antigo, eram com as próprias pinturas, percebiam-se algumas experiências de saída do corpo, de uma comunicação com os seres que estão já em outra dimensão. Desde a época da Grécia Antiga, com a consulta de oráculos. Se a gente for lá na Grécia, conheça lá o oráculo de Delfos, que eram pitonisas que entravam em estados alterados de consciência e transmitiam algum tipo de informações a quem se consultava. Olha o impacto que essas experiências tinham nas tomadas de decisão de comandantes, de políticos, no xamanismo, para perceber onde que está presa, eles utilizavam dessas experiências, para perceber se não está vindo uma tribo atacar, ou alguma nação querendo invadir um determinado local.
Então, essas experiências elas são relatadas nas histórias em diversos momentos da época da história da humanidade. E claro, depois de um grande momento, né, que isso sempre se fez presente e parte da realidade do ser humano, houve um momento de maior impacto, que foi um boom na época do Renascimento na Europa, em que veio com o advento de alguns eventos que aconteceram lá nos Estados Unidos, com as Irmãs Focos e tudo mais, em que estava tendo uma forte presença desses fenômenos na comunidade. E houve a necessidade de perceber também aqueles que, vou dar o exemplo de hoje. O que é isso aqui? Esse é um morango do amor, né? Isso toma uma proporção que está todo mundo surfando essa mesma onda. E naquela época aconteceu algo muito parecido. De pessoas que, se eu fazer alguma coisa aqui, eu vou ter os meus holofotes, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou ficar famoso. E começou a ter também os charlatões. As pessoas que estavam surfando a onda, se passando por falsos paranormais. E lá em 1882, na Society for Psychical Research, que é a Sociedade de Pesquisa Psíquica em Londres, fundou-se a primeira instituição científica formada por pesquisadores na época para estudar esses fenômenos com rigor científico, com metodologia, com vários atributos que são necessários para a percepção genuína de um fenômeno e também o outro lado, né? A percepção do que é possível de perceber aquelas pessoas que estão se passando como sensitivos ou paranormais. E isso foi passando por vários momentos e marcos históricos até chegar lá em 1953, nos Estados Unidos, que abriu-se, né, que foi fundada a Parapsychological Association, que é a PA, que é a principal e maior associação que representa a classe dos parapsicólogos no mundo, né? E que estamos ainda, né, diga-se de passagem, com um brasileiro presidindo essa instituição. É um marco histórico, que é o Everton Maraldi. Hoje ele é o presidente da PA. E essa mesma instituição, que hoje está sendo presidida por um brasileiro, ela, com o avanço desses estudos, com o Joseph Banks Heine, com a Luisa Heine, com vários pesquisadores, em vários processos, eles foram estudando e colocando isso em metodologias científicas aceitas, ao ponto de chegar em 1969, o marco histórico na parapsicologia, quando essa instituição que representa os parapsicólogos é convidada a entrar dentro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, ou seja, a comunidade científica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a parapsicologia ela é aceita como ciência dentro da comunidade científica. Não porque ela simplesmente estava lá querendo achar misticismo. Não, com metodologia, com rigor, com procedimentos, com todo um processo muito bem estruturado e com metodologias. E aí, nessa mesma época, nos anos 60, quem veio para o Brasil? Padre Quevedo, Hernani Guimarães de Andrade, ambos aqui fazendo alguns barulhos ali com a parapsicologia, um querendo puxar a sardinha ali para o catolicismo, um para o espiritismo, e aí no meio desse processo, né, em 99, veio o Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, que não queria nem pisar para um lado do espiritismo e nem para o lado do catolicismo. Mas o que a ciência diz sobre isso? Claro, tem também a Faculdade Espíritas Integradas, que também veio e contribuiu muito com a parapsicologia. Muitos professores, né, foram professores de lá.
Então, aqui a gente fez uma rápida jornada desses marcos históricos até chegar nesse entendimento que a parapsicologia sempre se fez presente nos primórdios da humanidade. E que, claro, houve um momento de estruturar esse conhecimento, de sair do âmbito só de poucos que tinham esse conhecimento e partir para um processo mais científico, metodológico. Então, hoje a gente vem cada vez mais percebendo que esses fenômenos de casos sugestivos de reencarnação, que não tem nada a ver com religião, por mais que tenham algumas religiões que acreditam nisso, hoje a ciência está cada vez mais próxima de entender que isso é uma condição humana, que é uma parte que alguns desses indivíduos que nascem parecem preservar esse tipo de informação. Aqui no Brasil, eu gosto de citar o Davi, o menino Davi, que tem 5 anos de idade, gente. E ele é um médico. Ele é um médico, cirurgião, cardíaco. E você coloca ele do lado de um médico com 40 anos de carreira e os dois conversando como se fossem colegas. Da onde que vem esse conhecimento desse garoto que não fez a faculdade de medicina? Enfim, algumas questões que hoje cada vez mais a ciência vem trazendo, marcas de nascença, habilidades inatas, vários traços de personalidade que parecem dar continuidade, informações precisas de quem era o pai, de quem era a mãe, de como que foi o falecimento desse indivíduo numa vida anterior. E não ficou essas informações só jogadas, foram verificadas. É muita coincidência mesmo, né? É muita coincidência, né? Bem como também as próprias cartas psicografadas pelo Chico Xavier, né? Homem que tem que ter uma criatividade para fazer mais de 200, 300 assinaturas, uma diferente da outra, e ainda mais, uma assinatura precisa com o indivíduo da mesma assinatura quando ele estava aqui em vida. É muita sorte, né? É muita coincidência. Então a gente começa a perceber que, claro, para que isso seja aceito na humanidade, na sociedade, tem uma jornada aí pela frente. Tem uma jornada. Mas aqui a gente está falando de ciência. A gente não está falando de religião, de poder político, mas sim do que aquilo vem cada vez mais sendo parte da nossa natureza, do nosso conhecimento. E aí, afinal, né, o que fazer com esse conhecimento? O que fazer com tudo isso? Né? A gente tem algumas opções. A gente pode continuar a fazer o que a gente já faz. Tem muita gente que faz a parapsicologia para se autoconhecer, para integrar esse conhecimento, entender das suas próprias potencialidades, de toda essa transformação que esse conhecimento nos proporciona e continuar fazendo o que você já faz. Mas lembre-se que tudo que você tem conhecimento pela primeira vez nunca vai deixar de ser conhecimento. Então você de algum modo vai integrar e vai ser uma pessoa cada vez melhor, ou pelo menos mais consciente diante da sua própria missão, do seu propósito aqui na Terra. Ou você pode, por exemplo, atuar no campo de pesquisas, que é uma das atuações que o parapsicólogo tem condições de estar contribuindo. Seja em pesquisas de campo, seja em pesquisas de laboratório. Hoje eu tenho um sonho, e um dia esse sonho vai se tornar realidade, de fundar um laboratório de parapsicologia para estudar, para verificar, para agregar ainda mais relatos, características de várias pessoas que manifestam esse tipo de fenômeno. E também essas pesquisas de campo, vários lugares que relatam, que apresentam esses fenômenos e que muitos de vocês devem até frequentar e participar. São vários dessas atribuições e atuações que o parapsicólogo pode realizar. Uma delas, e que eu até os convido a contribuir cada vez mais, é essa área de pesquisa.
Fora do Brasil, gente, a psicologia ela é um destaque internacional, mundial. Quando se fala de parapsicologia lá fora, pessoal, tem um respeito, tem um rigor, tem uma construção muito legal. E aqui a gente sabe que ficou um pouco manchada pela história, por essas brigas, né, de um querendo puxar para o catolicismo, para o espiritismo, mas desde 99 a gente vem cada vez mais desmistificando isso e percebendo todas essas aplicações. Uma das outras atuações muito conhecidas e com foco na formação em parapsicologia e ciências mentais é a parte clínica, né? É a atuação em consultório, é você estar ajudando as pessoas que estão passando por alguma dificuldade mental, emocional, alguma situação que possa ter limitado ela na vida, algum comportamento que não está legal. Aqui, né, uma fotinho de fazendo uma espécie de hipnose, de hipnoterapia, que leva a pessoa a um estado alterado de consciência. E com isso a gente realiza um excelente trabalho em psicoterapia, um excelente trabalho em orientação em parapsicologia, pessoas que estão passando por esses fenômenos e que a gente pode orientá-las, ajudá-las nesse autoconhecimento de descobrir as suas próprias potencialidades. E na questão da psicoterapia, eu vou puxar a sardinha para a psicologia mesmo. Gente, eu já atendi muita gente que já tinha passado por psiquiatras, que já tinham passado por anos de terapia com outros profissionais e que chegaram na parapsicologia, às vezes, sem esperança, como se fosse a última opção, a última escolha. E às vezes a pessoa chega na primeira sessão, na avaliação, com aquela moral baixa, né, com todos esses problemas e, né, se abrindo e tal. E de repente a gente vai a cada sessão aplicando as ferramentas, as técnicas, todo esse processo de hipnose, de regressão, de reprogramação mental, de relaxamentos, de PNL, e a pessoa mudando, né, se tornando uma pessoa reconectada com ela mesma, com o seu potencial. E o melhor ainda, muitos casos desmamando os medicamentos, assim, se tornando segura no próprio caminhar da jornada dela. Então, gente, às vezes é difícil ter um paciente que passa de 10 sessões, uma por semana. Então é um processo terapêutico muitas vezes de 3 meses, que a gente consegue ter um resultado muito profundo. E é claro, não vou entrar no mérito aqui agora da relação entre paciente e profissional. Óbvio que precisa haver uma entrega de ambas as partes. Não dá para ajudar alguém que não quer ser ajudado. Mas a gente tem um trabalho fantástico e muito eficiente, que é essa parte de atuação clínica em consultório. E uma das principais diferenças entre a parapsicologia e outras terapias é que todas essas técnicas envolvem estados alterados de consciência, o acesso ao subconsciente do indivíduo, na origem do fato, aonde está o nosso programa que roda de forma automática. Enquanto tem muitas abordagens que acabam olhando mais para os galhos, para os sintomas que aquela origem está causando. Então, fica a dica. Outra atuação que eu quero também dedicar um pouco mais de tempo é na atuação em empresas, na parte da parapsicologia organizacional. Pessoal, se funciona com um indivíduo em consultório, por que não vai funcionar em grupo também? Se vocês aqui conduzem muitas práticas aqui entre os colegas e têm efetividade, vocês imaginam estar aplicando isso dentro de empresas, dentro de escolas. E eu venho há alguns anos fazendo alguns trabalhos, e um dos que eu vou trazer hoje é dentro de uma empresa aqui em Joinville, que trabalha no segmento de assessoria, em que a gente foi percebendo essa necessidade de aplicação de ferramentas que vocês têm no curso de autoconhecimento, de consciência sobre a nossa própria natureza, de entendimento e até as próprias práticas de relaxamento com os colaboradores. Hoje veio a NR1, não por acaso, né, pessoal? Não veio por acaso.
A quantidade de gente em burnout, estressada, tirando a própria vida, não é pequena. E essa regulamentação, ela realmente abre as portas para bons profissionais. E os parapsicólogos têm um potencial enorme, resultados enormes de atuação. Vocês sabiam que quando a gente aplica o relaxamento, por exemplo, com reprogramação mental, reduz o nível de ansiedade, o nível de cortisol do organismo, produz hormônios do bem-estar, como a dopamina, como a serotonina. O ambiente de trabalho fica mais agradável. Nunca foi sobre quantidade de trabalho, mas sobre a qualidade do trabalho. Então, hoje, ainda bem que vem sendo cada vez mais colocado essa questão da saúde mental e emocional dos colaboradores. E as ferramentas que o parapsicólogo tem em mãos, gente, são transformadoras, são muito profundas. Quem sabe um dia vocês façam esse trabalho fortalecendo a missão da empresa, a visão da empresa, os valores que compõem a cultura da empresa. Não tem como a gente fazer relaxamentos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Opa, fiquem à vontade. Legal. Então, esse trabalho em empresas ou com grupos, indivíduos em grupo, gente, tem um potencial enorme, enorme. E eu vou te falar, é muito bem recebido. Porque às vezes as pessoas estão cansadas do mesmo, da mesma maneira de atuar. E quando a gente vem trazendo essas ferramentas, essa visão de mundo, esse autoconhecimento, isso transforma. Então, a reprogramação mental, a gente vê que tem muita gente em empresas com muitas crenças limitantes, com muitas coisas que limitam o próprio potencial de crescimento, de desempenho, de propriamente se tornar um ser humano, um profissional melhor. E tudo começa de dentro para fora. E essas ferramentas falam com o que tem mais profundo dentro de cada um de nós, que é o nosso próprio subconsciente. Então, esse mesmo trabalho pode ser feito também com escolas. A gente já fez também trabalhos com escolas, com professores. E a vida do professor não é fácil, gente. Ainda mais agora com essas gerações que estão, parece que o celular e ela é uma coisa só, e impacientes, né? Todo mundo pegou aqui, eu também peguei a internet de escada aqui, demorava lá, sei quanto tempo, fazia um barulhinho e tudo. Ou seja, hoje, se o celular demora 5, 10 segundos para ligar do habitual, tem gente que perde a cabeça, que reclama, que joga fora, que descarta. Ou seja, a gente está vivendo uma sociedade que os futuros que estarão aqui estarão muito envolvidos com isso. E a gente vai ter um trabalho muito, mas muito forte, muito necessário para a humanidade. Muito, muito mesmo. Vícios em jogos, em apostas, em pornografia, e um monte de coisa. Que, ao mesmo tempo que isso nos facilita, nos conecta, ao mesmo tempo isso também pode ser um grande vilão na vida das pessoas. E, nesses trabalhos de escolas, o nível de estresse, o nível de ansiedade que esses professores estavam tendo só de ir à sala era muito alto. E isso foi reduzindo, 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 ficando mais empáticos, ficando mais tranquilos, lidando com essas diferenças e com essas situações de forma harmônica. Tudo com essas ferramentas. E trabalho em grupo, atuando em grupo. Porque isso é justamente uma das grandes áreas que tem um potencial enorme e que dificilmente vai entrar numa área de algum outro profissional que atue na parte organizacional. A escuta qualificada, a escuta ativa, ela permanece.
Isso agrega ainda mais, a gente entrando como parapsicólogos, deixando as pessoas mais conscientes do amor próprio, do amor ao próximo, dessa conexão. Todo mundo sabe que quando a gente está bem consigo mesmo, os resultados vêm sem esforço, naturalmente. Em empresas, no setor comercial, que muitas vezes é o que bombeia a vida daquela empresa, porque se ela não vende, ela morre, ela fale. As pessoas que trabalham na área comercial sentem que quando elas não estão bem, por alguma razão, não flui as vendas, parece que não dá certo. Mas quando elas estão bem, e como que a gente pode estar botando elas mais conscientes, mais poderosas, mais motivadas, com todas essas ferramentas. Elas vendem mais, parece que brota cliente, entra pela porta. É uma coisa que é impressionante. Não é que é impressionante, isso é parte da nossa natureza, da nossa mente conectando-se com as pessoas, com o mundo. Ela é um ativo nessa realidade, não é passivo dessa realidade. Então esse é um trabalho fantástico, que eu abro realmente a oportunidade que vocês deem palestras nesses locais que estão necessitados dessa consciência. Façam trabalhos de meditação, de condução de relaxamentos com reprogramação mental. Façam trabalhos, porque isso ainda pode gerar o quê? Atendimentos individuais para casos específicos. Façam de forma voluntária, que é o outro processo que a gente vai comentar aqui, a filantropia, gente. O conhecimento não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que você sabe, já diria minha mãe. Ou seja, a transformação que a gente pode causar nas pessoas é uma dos bens mais intangíveis que se tem. Às vezes a gente pegar a pessoa no fundo do poço e na última sessão, ou durante o processo, ela novamente enxergar propósito de vida, enxergar verdade, estar feliz, não tem valor que pague isso, gente. É o que a gente vai deixar no fim das contas aqui nesse mundo. Trabalhos filantrópicos, né, em comunidades, em hospitais, em pessoas que estão passando por uma situação difícil e para o bem da humanidade. Todo esse trabalho, ele envolve essa elevação de consciência das nossas próprias potencialidades e o como que a gente pode ajudar a se tornar um mundo melhor, mais humano, mais intenso. Então, uma das grandes portas de entrada que vocês possam estar levando esse tipo de trabalho é através da filantropia também. E a gente tem aqui uma associação, né, de parapsicologia que leva o nome do meu pai, Sérgio Rodrigues Fonseca, em que representa essa área e que eu tive a oportunidade em alguns anos de estar ativo nessa associação, fazendo trabalhos em comunidades terapêuticas, dependentes químicos, com o Conselho Tutelar aqui de Joinville, nessa sala, inclusive, a gente fazendo um trabalho. Imagina a carga do Conselho Tutelar para lidar com todas as situações numa cidade. Em escolas, também trabalhos sociais, em casas de repouso, em várias ações que isso pode estar sendo levado para a comunidade. Também é uma grande área para atuação tanto individual quanto em grupo. E, para mim, ser parapsicólogo é caminhar entre o visível e o invisível. É abrir caminhos da consciência e, de algum modo, despertar. Porque todas essas ferramentas que a gente faz, numa regressão, numa hipnose, a gente está abrindo a consciência daquele indivíduo, para que ele possa ressignificar, ter um outro olhar diante daquela situação, às vezes que limita ele, que é traumática, ou começar a enxergar a vida de uma outra forma. O parapsicólogo, ele é uma ponte entre o tangível e o intangível. Ele é justamente essa integração entre as diversas experiências que o ser humano tem, sejam aquelas que são físicas, que também são importantes no mundo da materialidade, senão não teria o porquê de estarmos aqui, mas também dessas experiências mais extrafísicas,
dessas coisas que a gente sente no nosso interior. O parapsicólogo é iluminar as potencialidades inatas humanas, é se abrir-se para isso, as percepções extrasensoriais, as possibilidades de a gente ter a projeção da consciência sair do nosso corpo, por exemplo. A possibilidade real de a gente obter alguma informação de alguém que já teve alguma passagem. E eu e a minha mãe, a gente teve uma experiência fantástica, em que a gente muda aquela visão de que adeus, até nunca mais, para um até logo, até breve. A gente começa a perceber que talvez estejamos numa experiência muito passageira, né? E muito rápida aqui. Ser parapsicólogo, para mim, é desvendar mistérios, até mesmo em outras realidades. Por que não? A própria ciência já percebeu uma série de uma série de dimensões em que nós estamos numa dimensão tão limitada do tempo e espaço, da terceira dimensão, e mais de 10 dimensões que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. Olá, sejam bem-vindos. Isso, por favor. Então, para mim, ser parapsicólogo é integrar o material e o espiritual como um só. Como se pudéssemos entender que esse mecanismo que a gente chama de corpo, que dão um nome de nascimento para a gente ser chamado dessa forma, ele é importante, mas ele também é passageiro. Então, todo esse processo acaba sendo um só, como se algo que está dentro de nós pudesse se conectar com um grande todo. E esse grande todo possam chamar, dentro das visões de cada um de vocês, ou dentro também do Jung, que traz o inconsciente coletivo, os místicos trazem os registros acásticos, ou o Rupert Sheldrake, que traz os campos morfogenéticos, ou o Hernani Guimarães de Andrade, traz o modelo biológico, o MOB, modelo organizador biológico. Então, tudo isso é para a gente entender que, ao mesmo tempo que estamos tendo essa experiência individual de cada um de nós, a gente, de algum modo, está conectado com um todo. Então, meus queridos, fica essa pergunta para vocês refletirem. E para você, fez sentido saber o que hoje é um parapsicólogo na prática? Saiba que amanhã, quem sabe, você será um parapsicólogo ou uma parapsicóloga na prática também. Muito obrigado, pessoal. Pontual, hein? E aqui, gente, quem quiser, aqui tem informações do curso de parapsicologia, do site, tem um podcast do professor Cauê que traz um pouco sobre esse universo. Então, Você tirou fotinha do pessoal.